Vou fazer uma viagem histórica aqui. A gente vai voltar ali para o ano de 1796. Tem uma imagem aí de uma fruta que eu Essa aí? mandei. Essa daí. Isso daí, o que é? Essa daí é uma maçã chamada Red Macintosh. É um tipo de maçã originalmente cultivada no leste do Canadá e na Nova Inglaterra, né? Em 1796, o ano que eu citei aí, o agricultor John Macintosh ele descobriu aproximadamente 20 jovens macieiras enquanto ele limpava um terreno. Ele transplantou as árvores para um local perto da sua casa, porém, em 1830, apenas uma delas estava viva. E foi a que ele deixou bem perto da casa dele. O John combinou seu sobrenome com a cor da fruta e chamou de Macintosh Red, esse fruto, né? Desde o momento que as árvores foram transplantadas, elas produziam saborosas frutas. E em 1893, a casa dos Macintosh pegou fogo e a macieira que estava a 5 metros da casa queimou apenas de um lado. Contudo, o lado que estava saudável da árvore continuou a dar maçãs até 1908. A sorte é que em 1836, o filho do John Macintosh, Alan Macintosh, começou a enxertar partes da árvore para que ela pudesse ser cultivada em outros lugares. E o Chiesa está congelado aqui. Vamos ver se ele volta aí. Fiquem firme aí. Por outros agricultores, sabendo que a semente... Travou? Voltou? Travou. Ficou 1 minuto mais ou menos travado aí. Você ia falar... Fala de novo do filho dele. Então, do filho. a macieira que ficava perto da casa acabou queimando e o filho do John Macintosh, o Alan Macintosh, ele começou a enxertar partes da árvore para que ela pudesse ser cultivada em outros lugares, né? Sabendo que as sementes não produzem os mesmos frutos, você precisa fazer o enxerto. E graças aos esforços dos Macintosh e da família, foi para propagar recortes da árvore original, a Macintosh Red vive em toda a América do Norte e em todo o mundo, né? Você consegue mudas dessa macieira, né? Essa macieira, ela também deu origem aí, deu uma inspiração para o nome da Apple, que é uma divisão dos computadores pessoais da Macintosh, que o projeto original foi originado ali, o projeto original começou a ser trabalhado na década de 70 pelo Jeff Raskin e pelo Steve Jobs, né? E por razões óbvias, né, o logotipo da Apple é uma maçã, né? E o Marcelo citou aí alguns remutes atrás, o Alan Turing, né? E que ele teve uma importância muito grande aí na parte ele é considerado o pai da computação, né? Ele teve uma parte muito grande e ele era homossexual, acabou passando por uma castração química que na época existia uma legislação na Inglaterra e ele ficou muito deprimido com isso. Então existe uma teoria de que ele foi ele se suicidou ingerindo cianeto, e ao lado do corpo dele tinha uma maçã mordida, e especula-se que essa maçã estava com cianeto e ele mordeu a maçã para consumir essa dose fatal, né? E aí por isso que a maçã da Apple ela tem aquela mordidinha ali para dar uma homenageada no Alan Turing, né? O que aconteceu aí? Vou sair dessa história e vou para uma história totalmente diferente, né? A gente fez essa semana aí 53 anos do festival Woodstock, né? Aí daqui a pouco eu vou chegar aonde o que tem a ver a maçã com o festival também estou curioso. O que tem a ver a maçã com o Woodstock, né? Né? O festival aconteceu entre os dias 15 e 18 de agosto de 69, e esse evento exemplificou a era da contracultura no final da década de 60, né? A inovação dos estilos artísticos, aquele negócio que a gente também já citou
aí em alguns remotos atrás, e os jovens aproveitaram para protestar pacificamente contra a guerra do Vietnã, que acontecia no Vietnã, no Laos e Camboja desde novembro de 55. Agora, o que o Festival Woodstock tem a ver com a Macintosh? Tudo começou na década de 60, a época que os locais de eventos estavam ficando cada vez maiores, e um engenheiro de som chamado Bill Hanley, ele estava na vanguarda desse movimento todo. Ele já havia feito... esse cara que está em cima aí do praticável mesmo. Esse daí é o Bill Hanley. Ele havia feito o som do Bob Dylan em 1965, e no mesmo ano ele cobriu o discurso do Lyndon B. Johnson, que quando ele ascendeu à presidência depois do assassinato do Kennedy em 22 de novembro de 63. Ele completou o mandato do Kennedy e depois ele se candidatou no ano seguinte para a presidência e ganhou novamente, né? Então, nessa época, o Bill Hanley ele já conhecia os equipamentos de som da Macintosh, né? A gente ouviu falar também, nessa época, né, e está registrado em vídeo, uma apresentação dos Beatles nos Estados Unidos em 65, que eles tentavam se ouvir, mas a gritaria do público era tão grande que eles não conseguiam ouvir os instrumentos da banda, né? E o PA ficava bem no fundo da banda, só que o grito da multidão era maior do que o som que eles conseguiam produzir, né? Então, o que aconteceu? Os amplificadores da Macintosh, nessa época, eles eram projetados para o mercado doméstico. O mais potente amplificador que a Macintosh tinha era o MC275, de 75 watts. E outros fabricantes estavam fazendo amplificadores para usar em eventos ao ar livre de 60 e 75 watts. Por isso que eles não seguravam a onda quando começou a ter esses shows em estádios, shows ao ar livre, essas bandas de rock, que precisava de muito mais potência, né? 75 watts era muito pouco, né? E ver um monobloco de tubo, de vácuo, de 350 watts, por exemplo, estéreo, naquela época não era possível para muitos fabricantes. Mas a Macintosh tinha capacidade para construir tal amplificador melhor e mais poderoso, com menor distorção e a melhor relação sinal-ruído. Então foi isso que motivou o Frank McIntosh, que é o fundador da companhia, a desenvolver um amplificador melhor. E o Bill Hanley, por sua vez, ele queria também oferecer um som de melhor qualidade. Assim surgiu o MC3500, que é esse cara que está na tela, esse amplificador de 350 watts. Este foi o equipamento usado em Woodstock em 1969. No total, eram 20 desses MC3500 que ficavam localizados embaixo do palco para eles ficarem protegidos da chuva, e o desafio da equipe do Hanley era manter os amplificadores frios e secos. O sistema implantado era extremamente inovador, porque ele usava o sistema de 2 PAs, né, porque ficava, como a multidão era enorme, ficava um PA no palco virado para a multidão e um PA atrás da galera pegando o som de fundo, pegando nas costas da galera. Então isso não era uma coisa que se fazia naquela época, né? Eles tinham um sistema de som bastante inovador aí, que nunca tinha sido feito nada semelhante, né? E no Woodstock tudo deu errado, né? Eles não tinham banheiros suficientes, o tempo era ruim, tudo estava uma bagunça, mas o som continuou funcionando, né? Então o legado que o Woodstock deixa para o público em geral é um momento icônico, né? Que marcou a história americana, né? Da música e da cultura de alguma forma, mas o Woodstock também foi mais do que um concerto, ele foi uma experiência cultural. E em termos de tecnologia, o desenvolvimento de equipamentos específicos para atender essa necessidade do festival, né? No tempo em que foram feitos, se compararmos com a capacidade dos sistemas de som na época, foi um marco notável relacionado à engenharia de som. Então, esse daí é a relação que a gente tem do Woodstock com a Macintosh e que vem com a história da maçã do Mac. E aí você vê o engenheiro de som ali, um dos engenheiros de som, embaixo do palco com os equipamentos MC3500 ali
eles ficavam monitorando os VUs para ver se as potências estavam bem distribuídas, quais equipamentos estavam funcionando, quais não estavam, o que estava sendo mais usado, para poder dividir. E ele falava com o Bill Hanley, que ficava naquela mesa de som que você viu suspensa lá no meio da galera. Esse era o desafio aí do Woodstock. Esse daí é o Bill Hanley, que está vivo até hoje, né? Imagina um cara que nem esse, que história que não tem para contar, né, cara? Imagina, lá no meio do Woodstock, ainda fazendo essa parafernália toda nova funcionar. E foi um sucesso, né? Porque o som foi a única coisa que funcionou direito. O som também era usado para uma série de avisos e tudo, e a galera passou por muito perrengue, chuva, fome, frio, não tinha lugar para dormir, nada, mas o som, né, a música e tudo não parava e mantinha o pessoal dançando, o pessoal alegre, não tinha furo. Né? Imagina, se o som não funcionasse bem, ia ter sido uma catástrofe geral. Uhum. E aí fica um legado dessa história de desenvolvimento da Macintosh, que já trabalhava com a parte de amplificadores residenciais para trabalhar com esse som profissional aí para ambientes externos. Bacana. Tem uma pergunta aqui, o Alair. É verdade que Dave Gilmour resolveu o som de guitarra do Hendrix em Woodstock? Ah, que pergunta mais cabeluda. Fica uma boa pergunta aí para se pesquisar, Alair. A gente vai pesquisar e trazer isso para os próximos aí. O Hendrix acabou tocando no 4º dia de Woodstock. A gente fala em 3 dias, né? Mas como choveu muito na noite que era para ele encerrar do dia 17, acabou ele tocando na segunda-feira, no dia 18 de agosto, e o público já não era mais de 400 mil pessoas, era de 25 mil pessoas só, mas foi um show icônico e marcou aí o encerramento do festival. Agora, danado você, Ela, para saber o que o David Gilmour fez para resolver o som de guitarra do Hendrix. Talvez ele tenha afinado. Que o Hendrix era terrível, né, cara? Tocava aquela guitarra ao vivo sempre desafinada. A única queixa que eu tenho do Hendrix é essa. Adoro as músicas, mas, cara, os shows ao vivo do Hendrix são inaudíveis, cara, porque a guitarra incomoda de tão desafinada que às vezes ela aparece.